Os 2 próximos vídeos vão ter como objetivo compreendermos como a criança pensa a escrita, como ela imagina que é o mínimo para se poder escrever ou ler e como que essa informação vai me ajudar a produzir as minhas atividades. E vamos entender como é que uma criança pensa a questão da hipótese qualitativa e quantitativa. Antes, vamos entender o que é a hipótese quantitativa e o que é a hipótese qualitativa. Quando a Emília Ferreira fez a pesquisa dela, ela, no 2º capítulo, vai apresentar os códigos para ela avaliar o que as crianças vão entender. E ela descobre o seguinte: a hipótese quantitativa significa que menos do que 3 letras para a criança não dá para ler e escrever. Então, por exemplo, se eu fizer uma fichinha e entregar para a criança dessa maneira, ela vai dizer que não dá para ler. Aí, mesmo se você interrogar ela, mas eu sei ler, você acha que eu consigo ler? Ela, não. Se você der uma outra, por exemplo, da mesma maneira, ela vai dizer, não dá para ler nem escrever. Se você apresentar uma fichinha do tipo, dá para ler? Ela, sim. Mas por que dá para ler? Ela vai com certeza mostrar para você que é porque tem 3 partes. E olha que tem crianças que ainda vai considerar a exclamação como sendo 2 partes. 1, 2, 3, 4. Há pessoas que falam, não, mas a criança, ela sabe ler essa fichinha. A criança sabe ler essa fichinha. Isso aqui é uma coisa. Isso aqui é outra. Para algumas crianças, essa ficha não dá para ler. Esta dá para ler. Porque aqui só tem 2 símbolos. Aqui ela conta como 1, 2, 3. Aí você dá para ela alguma coisa também, como eu tive um aluno. O que você acha? Dá para ler e escrever? Dá. Por quê? Porque aqui ele está considerando que é um mínimo, uma quantidade mínima de caracteres. E isso, gente, não é à toa. Pensem vocês. Quais são as palavras na nossa língua portuguesa que elas têm sentido e e que tenham somente 2 letras? Pé. Pé, ela vai considerar 3. Dó, tem um acento. Mar, tem um acento. Pense em palavras com 3 letras e que tenha sentido. Mar, sol, lua. Então, a Emília Ferreira descobre que essa hipótese aqui não é por acaso. É porque, na realidade, a criança, nas suas experiências com a escrita nesse mundo letrado, ela já percebe, inclusive a partir do que a professora fornece de leitura no quadro, ela já percebe que menos de 2 letras não dá para escrever a maioria das palavras. Só que ela estende essa hipótese para o mínimo de qualquer escrita. Então, essa é a hipótese quantitativa. A hipótese qualitativa significa que símbolos iguais não podem ser lidos, não dá para ler. E também, da mesma maneira, na nossa língua, nós vamos verificar que são raras as palavras que você tem 2 letras iguais seguidas. E se vocês observarem, o que acontece na maioria das vezes? A criança, por exemplo, se eu pego carro, nós temos 2 letras iguais, a criança normalmente vai fazer o quê? Vai escrever carro com uma letra só. Ela, em vez de colocar 2 R's, coloca 1, em vez de colocar 2 S, coloca 1, em vez de colocar 2 As, como na palavra álcool, ela coloca 1 só, ou 2 Os, como em zoológico, ela coloca 1 só. Agora, se você colocar para ela, se essa palavra aqui dá para ler, ou essa palavra aqui
dá para ler, ela vai dizer que a de baixo dá, a de cima não. Se você der uma ficha dessa maneira, ela vai dizer, não dá para ler. Porque aqui eu não consigo ler de fato. Aqui eu leio o nome das letras, A. Então, essas duas hipóteses, qualitativa e quantitativa, elas são fundamentais para a gente conduzir a nossa produção de material de alfabetização para trabalhar nas salas de aula.